Vamos falar agora de outro partido, vamos falar do MDB. O partido já tem possível nome também se preparando para a disputa de 2024, Paula. É isso? Sim, Joelson. Hoje conversei com o vereador Luiz Lobão, o MDB, que já tem alguns nomes que se colocaram à disposição, como o Henrique Pires, a deputada Ana Paula. Mas hoje eu conversei com o vereador Luiz Lobão e ele defende um nome novo aí, que pelo menos para mim é uma novidade nesse rol de pré-candidatos, que é do deputado Severo Eulálio, que também futuramente será presidente da Assembleia no segundo biênio do governo de Rafael Fonteles ali em 2025 e 2026. Vamos acompanhar. O MDB ele tem vários nomes que poderá ser trabalhado para uma futura eventual candidatura no futuro. Existem vários nomes. Inclusive, temos 3 vereadores, temos quantos deputados estaduais fazem parte do MDB, os vários. Entre eles, eu não tiraria o nome de Henrique Pires, não tiraria o nome de João Mares, não tiraria o nome do Dr. Pablo, que é um nome também muito bom. Mas dentro do MDB eu vejo que ele tem uma desenvoltura, tem uma liga, tem uma aceitação muito grande em Teresina, é o deputado Severo Eulálio, que está nessa disputa aí da Assembleia, né? É um jovem, eu tenho conversado muito com ele, observado os pronunciamentos do deputado Severo e analisando a votação que ele teve em Teresina. Você faz uma análise da votação do deputado Severo em Teresina, você vê a expressividade da votação dele. E como a gente, andando na cidade, a gente sente a população quando se referem à pessoa do deputado Severo. Eu acho que é um excelente nome, agora precisa ser trabalhado. Todos que eu citei aqui poderão ser o eventual candidato, inclusive o deputado federal Marco Aurélio, o deputado federal Castro Neto, que era do MDB hoje do PSD. São pessoas que eram do MDB, que são PSD hoje, mas que tem essa raiz, esse vínculo com o MDB. Então eu diria que esses nomes, nenhum deles ainda foi trabalhado. Eu acho que a gente tem que trabalhar o nome para que possa o MDB vir a ter um candidato que seja competitivo para as eleições do ano que vem. Está na hora de começar. Olha, sabe, está na hora de começar, é o que diz o vereador Luiz Lobão. Mas ao mesmo tempo que está na hora de começar, são muitos nomes jogados assim, né? Muitos nomes colocados. E aí fica até difícil da própria população entender um pouco dessa fase que nós estamos vivendo na política já de olho em 24, né? Olha, quando a gente falou antes do PT, a Paula lembrou da disputa Franzé e Fábio Novo. Faz sentido, né? 2 nomes que foram colocados, aí o Franzé desistiu pelo Fábio Novo, pelo consenso, na última eleição. A gente tem também Dr. Vinícius, que foi muito bem votado em Teresina, que é um nome apoiado pelo Karnak. Quando se discute nesse caso, eu vejo que existe aí uma raiz numa realidade, num apoio político e num sentimento do eleitor. Agora, quando o MDB coloca vários nomes, olha, a gente tem A, B, C, D, E, citou até o deputado Pablo Santos, que deve ser candidato a prefeito, sim, mas em picos, termina, de certa forma, confundindo um pouco o eleitorado. Por exemplo, o deputado Severo Eulálio, ele vai ser o presidente da Assembleia do biênio seguinte. Então, acredito que o projeto dele passa pela Assembleia, por esse compromisso que já está feito com a população e, em seguida, provavelmente, disputar aí uma cadeira de deputado federal. É um caminho natural, né? Um próximo passo depois da presidência de um poder. Então, acho que o deputado Henrique Pires, em outras eleições, ele também colocou o nome dele. A novidade é a deputada Ana Paula, mas, de fato, a gente tem que ver se é um discurso ou se vai ter a movimentação concreta, porque um pré-candidato, ele age de uma maneira muito específica, diferente de um nome que não é pré-candidato. Ele faz reuniões, ele faz agendas, ele busca aí, de certa forma, uma visibilidade e uma bandeira para defender. O MDB, na minha opinião, e pelo que eu ouço aqui em Brasília, com os parlamentares do MDB, também do PSD, o nome é o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, mas o MDB conversou e foi feito o convite para que o presidente da Câmara, Enzo Samuel, se filiasse ao partido. Isso não foi totalmente descartado. Acredito que tudo passa pelo senador Marcelo Castro e pelo vice-governador Temístocles Sampaio. São os grandes capitões dessa estratégia do MDB.
de eleger o máximo de prefeituras e, claro, Teresina é o maior colégio eleitoral. O MDB está disputando espaço com o PSD, quer fazer chapas competitivas, quer eleger prefeitos. Então, a estratégia de Teresina ela vai ser muito bem amarrada por esses dois nomes, Joelson. Vamos falar agora ainda sobre as movimentações em torno das eleições de 24, porque um dos partidos que tem protagonismo nessa disputa, inevitavelmente, inegavelmente, é o Republicanos, que tem o prefeito de Teresina disputando a reeleição. E já há, Sávia, uma ideia de formação de chapa republicana para o ano que vem? Isso, eu apurei com uma fonte. Eu sei que a Paula anda muito na Câmara de Teresina, mas eu tenho minhas fontes lá também e eles me passaram, um vereador, uma lista com os nomes que devem constar na chapa do Republicanos. E essa lista pode causar uma certa polêmica porque são medalhões, são nomes que têm espaço robusto na Prefeitura de Teresina, então devem ter aí um potencial de votação acima de 5.000 votos e é uma chapa muito forte. Qual é o desafio dessa chapa? Que já a gente vai ver os nomes. É trazer a cauda, ou seja, aqueles nomes com menos potencial de votos, mas que são importantes para poder atingir o quociente eleitoral e que precisam estar presentes. Então é difícil atrair esses nomes quando você tem tantos outros medalhões assim. Tem a lista, Joelson. Vamos então ver, a lista está na tela. Luiz André, James Guerra, Reinaldo Ximenes, ele que é subsecretário de Educação, Roncalli Filho, que está no primeiro escalão de Doutor Pessoa, Neto do Angelim que hoje está no Progressistas, né? Sem partido hoje, né, Paulo? Bem observado, imaginei que ele estava no Progressistas. Valdemir Virgínio, Renato Berger, do PSD, Alan Cavalcante, Levino de Jesus, esse que já está no partido, já é do Republicano, né? O vereador Levino. Tá aí, Sávia, esses são os nomes colocados, postos à chapa que deve disputar a Câmara de Vereadores em Teresina. E aí, essa lista revela o seguinte, Joelson, que a estratégia do Doutor Pessoa do Palácio da Cidade é ter mais de uma chapa. Essa é a super chapa, a chapa que o prefeito também deve disputar pelo Republicanos, ajudando, contribuindo a puxar votos, mas outros partidos que os vereadores não quiseram me revelar, mas eles estão buscando uma segunda legenda para aqueles nomes que têm médio potencial de voto. O que é médio potencial de voto? De 3.000 a 3.500 votos. E aí entra o vereador Marquinhos Costa, Poliana, entra o ex-vereador Ítalo Barros, o ex-vereador Joninha. São pelo menos 10 nomes que querem eleger pelo menos 4 vereadores nessa segunda chapa, essa chapa média. E essa outra chapa, que a gente colocou aí alguns dos nomes, pretende, almeja eleger de 5 a 6 vereadores. Realmente seria uma super bancada, algo até reeditando aquela estratégia do ex-prefeito Firmino Filho, que lançou uma super chapa e também dividiu alguns nomes em outras siglas. E essas movimentações, elas passam, claro, pelo poder que cada um vai ter na prefeitura de Teresina. Por exemplo, James Guerra agora na Sendu, ele fica na super chapa, né, na chapa principal. E outros vereadores que têm um espaço menor ou ex-vereadores ficariam nessa chapa secundária. Então, a grande questão é quem vai ficar em que grupo. Bom, a Paula conversou, sabe, com o Jeová Alencar, que é um nome importante do Partido Republicano, que falou sobre essas expectativas, né, Paula? Sabe, assim, sintonia na apuração de pautas, porque eu encontrei hoje o superintendente Jeová Alencar, que é um importante articulador também no Republicanos, e eu questionei ele justamente isso, como é que estava essa composição da chapa do Republicanos, e ele acrescentou mais um nome que deve estar nessa chapa principal aí, o vereador Bruno Vilarinho, que tem a janela partidária para a mudança de partido por conta da fusão da sigla, o PTB, onde ele estava. Vamos acompanhar. Não tenho nenhuma dúvida, nós temos nosso maior líder, que é o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, né? E nós estamos aí, nós vamos ter, o Republicano ter um candidato a prefeito, que é a reeleição do Doutor Pessoa. Estamos aí na estrutura, trabalhando pela cidade. E não tenho nenhuma dúvida que o reflexo disso será o maior número possível de
vereadores eleitos na nossa capital, junto com a reeleição do nosso prefeito, doutor Pessoa. O senhor já demarca um número, inclusive, de quantos vereadores o Republicanos quer na Câmara? Não, ainda é muito cedo, mas pode ter certeza que nós faremos uma bancada bem forte, uma bancada grande, pela qualidade, pelos integrantes do Republicano. E já tem nomes que o senhor pode elencar para a gente? O James Guerra já confirmou que é pré-candidato a vereador. Olha, existe muitas conversas, tem o James, tem aí o neto do Angelim que possa vir, Valdemir Vigílio, o Bruno Vilarinho, grandes vereadores e outros grandes líderes também, que estão aí dentro trabalhando junto com o nosso prefeito, mas também fortes lideranças que poderão se filiar ao Republicano. E Paulo, nomes inclusive que não estão no partido, mas que podem se filiar ao Republicanos, né? Exatamente. A fala do superintendente Jeová Alencar chancelando a análise que foi feita aqui pela Sávia Barreto. Muito bem. Paula, quero agradecer a você. Obrigado pela sua participação no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, o Joelson, Sávia, e ao Elivaldo também, que deve estar nos assistindo agora. A audiência já mandou mensagem. Qualificadíssima. Desejo boas férias e bom carnaval a todo mundo. Muito bem. Obrigado, Paula, pela sua participação. Eu volto a Brasília, Sávia, porque ontem teve a reunião do Copom, né? E o grupo de trabalho, né, formado por Fernando Haddad, Simone Tebet e por Roberto Campos Neto, decidiu o que exatamente, Sávia? Olha, decidiu não decidir nada por enquanto. A gente anunciou ontem aqui no Jornal do Piauí essa reunião do Conselho Monetário Nacional, que é composto por esses 3 nomes principais, 2 nomes do governo federal e o presidente do Banco Central Autônomo, Roberto Campos Neto. E essa reunião durou menos de 28 minutos, ali foi 25 minutos mais ou menos, foi muito rápida. Por quê? Porque antes disso, eles almoçaram juntos, sem assessores, a portas fechadas, e aí no almoço foram 2 horas de conversa. Então, de certa forma, a reunião verdadeira aconteceu no almoço. O que ficou decidido? Não se mexe na meta de inflação. É 3,25%, 3,25%, vai ficar assim. Agora, sinalizações positivas do presidente do Banco Central a respeito do envio pelo Fernando Haddad do novo arcabouço fiscal, que vai ser votado aqui no Congresso para substituir o teto de gastos, sinalização positiva sobre a reforma tributária, sobre aquele pacote fiscal também enviado no início do ano pelo Fernando Haddad. Então, tudo isso mostra uma possibilidade do Banco Central diminuir os juros, que é isso que o presidente Lula tem criticado de maneira intensa, né? A gente sabe também que existe uma pressão dos parlamentares, principalmente do PT, para que Roberto Campos Neto venha aqui ao Congresso, ao Senado, prestar esclarecimento sobre a política monetária, e ele já disse que vem, não definiu a data, tudo ficou para depois do Carnaval, mas ele tem que vir provavelmente até o dia 14 de março, porque em seguida, dia 21 e 22, tem uma segunda reunião, a reunião do Copom, para definir se mantém a taxa de juros ou não. Então, ele deve vir aqui prestar esclarecimentos ao Senado. Já sinalizou que vem, falta só bater o martelo na data, e vai ser um momento importante, né, em que ele vai poder, de fato, tirar muitas dúvidas e responder aos questionamentos sobre essa taxa de juros, se de fato é ela que o Brasil precisa nesse momento para conter a inflação, ou se a gente consegue, de fato, aumentar aí um pouco esse patamar, Joelson.